Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, queridas ouvintes. Vamos começar mais um Sabedoria Oculta na 95.7 FM, Vibe Mundial. Eu sou JP Filho, professor, autor, maçom grau 33, e vamos iniciar então mais um programa. Lembrando que esse programa ele é dedicado a revelar os mistérios da tradição esotérica, sempre com respeito, profundidade, para que cada símbolo inspire reflexão e ajude você a despertar a luz que habita dentro de si. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, muito bacana, continuando aí a nossa série a respeito dos estudos ocultos dos evangelhos canônicos. Vamos falar a respeito da alquimia presente nos evangelhos. Jesus era alquimista? Eu coloquei bastante essa pergunta no meu Instagram e ela suscitou bastante polêmica. O pessoal ficou bastante curioso e hoje nós vamos dedicar uma parte aí do nosso programa para poder responder essa pergunta. Bom, primeiro vamos entender o que é o conceito de alquimia. Muitas pessoas têm um conceito bastante simplista que a alquimia ela é simplesmente uma antiga arte dedicada a transformar metais em ouro. Na verdade, a alquimia ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que uma simples prática material. A alquimia ela é uma ciência espiritual, ela é uma filosofia sagrada de transformação. Na verdade, o verdadeiro propósito dos alquimistas é transmutar o ser humano e purificar a sua alma, de forma que ele então tenha contato com o divino. O processo de transmutação de um vil metal em ouro, na verdade, é um símbolo, uma figura arquetípica, aonde você pega uma pessoa, o homem, uma matéria vil, bruta, e transforma essa matéria vil, bruta, em algo valioso, essencial, espiritualmente evoluído, em ouro. Cada processo alquímico representa, então, uma etapa do caminho interior que vai conduzir o homem, então, a esse processo de transmutação. Então, na verdade, esse processo de transmutar o chumbo em ouro é uma metáfora. O chumbo, ou a pedra bruta, no caso da maçonaria, simboliza as nossas imperfeições, os nossos medos, o egoísmo, enquanto que o ouro ele representa a consciência iluminada, o espírito desperto. Dessa forma, a alquimia ela é, na sua essência, a arte de transformar o homem comum num ser divino. Ou seja, como dizia o axioma antigo, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Então, o que a alquimia nos ensina? A alquimia nos ensina que o universo e o ser humano são reflexos um do outro, e que ao transformar o nosso interior, transformamos também o mundo ao nosso redor. Ou seja, para que nós possamos melhorar o mundo, primeiro devemos melhorar a nós mesmos. O processo sagrado da alquimia espiritual ocorre, claro, em etapas simbólicas, com operações alquímicas. E quais são essas operações? Vamos lá. A primeira operação é chamada de calcinação. A segunda operação é chamada de dissolução. A terceira, coagulação. A quarta, conjunção. E a última, rubedo. Bom, o que é calcinação, dissolução, coagulação, conjunção e rubedo? Bom, meus caros, na verdade precisaria de um programa específico para cada um desses processos. Na verdade, então, nós vamos falar de uma maneira bastante simples aqui, porque o intuito é demonstrar, na verdade, a arte alquímica de Jesus Cristo e como a alquimia ela permeia os evangelhos. Então vamos falar de uma maneira bastante simples, bastante resumida aqui, para que todos possamos entender. O que é a calcinação? A calcinação é a etapa em que o fogo queima
o ego. Na verdade, é o primeiro passo da obra alquímica. É quando o fogo consome as impurezas, a chama destrói o orgulho e as ilusões do ego. Espiritualmente, é o momento em que a vida nos prova, em que as dificuldades queimam o que é fácil para revelar aquilo que é essencial. Em seguida, nós temos o que é chamado de dissolução, ou seja, depois da calcinação vem a dissolução. Ou seja, tudo aquilo que era sólido e rígido se desfaz pela dissolução. É o momento de abandonar as velhas crenças, estruturas mentais e as necessidades de controle impostas pelo ego. É o estágio do perdão, da entrega e da fluidez espiritual. Então, primeiro você calcina e depois você dissolve. Em seguida, você tem o processo da coagulação. Ou seja, após a dissolução no divino, a alma começa a se coagular novamente, mas agora em um novo estado, no estado de pureza e equilíbrio. A coagulação, ela representa a manifestação do espírito na matéria. É quando o ser humano desperto volta ao mundo, mas sem se prender a ele. Na verdade, o que antes era caos, agora se torna forma organizada. O que era sombra, agora se torna luz. E o que era humano, agora se transforma em instrumento do divino. O próximo processo, depois da coagulação, é a conjunção, que é o que nós chamamos de união do céu e da terra. Nessa etapa já não existe mais os opostos. É quando os opostos se unem. É o casamento entre o sagrado e a alma, entre o espírito e a alma, entre o céu e a terra. É aqui que o alquimista ele vai encontrar o equilíbrio perfeito entre matéria e energia, masculino e feminino, positivo e negativo. E por fim, a etapa máxima, que é onde então ocorre, por fim, o processo de transmutação completo, a etapa final da Magnus Opus, que é o rubedo, que é então a etapa do casamento alquímico completo, aonde ocorre a obtenção da pedra filosofal. É o estágio final da obra, em que ocorre a fixação da luz espiritual na matéria. O homem, então, nessa etapa, ele se torna ouro, símbolo da perfeição e da incorruptibilidade. Agora, ele é muito mais espírito, muito mais divino do que matéria. Na verdade, ele equivale agora à ressurreição do Cristo ou ao corpo glorificado. E quais que são os 3 princípios alquímicos? Primeiro, o sal, o enxofre e o mercúrio. O sal, ele é a base. Na verdade, é interessante, isso aí eu vou falar num programa mais para frente, quando eu for falar a respeito da iniciação ao primeiro grau maçônico, mas o primeiro grau maçônico também tem muito a ver, a iniciação maçônica também tem muito a ver com alquimia, né? E o sal, o enxofre e o mercúrio também são postos à frente aí do aprendiz maçom, né? O sal, ele é a base, é o corpo, a matéria, a estrutura que sustenta a transformação. O sal, ele é o símbolo da estabilidade, da sabedoria, ou seja, de tudo aquilo que preserva o que é puro. Jesus, em certo momento, disse aos discípulos que eles são o sal da terra. Ou seja, os discípulos são os responsáveis pela manutenção da estabilidade, pela sabedoria, pela preservação daquilo que é puro, ou seja, pelos ensinamentos de Cristo. O enxofre é o fogo da alma, é o princípio ativo, positivo, é a chama do espírito e da vontade divina, representa a paixão, a fé, o impulso que movimenta a transformação. E o mercúrio? O mercúrio é o agente estabilizador, mediador entre o céu e a terra. Então vejam bem, esses 3 princípios, sal, enxofre e mercúrio, na verdade, eles formam a trindade da criação, sendo o sal representando o corpo,
o enxofre, a alma, e Mercúrio, o espírito. Outro aspecto interessante também de nós comentarmos são os elementos essenciais da alquimia, que é a terra, fogo, ar e água, que também possuem significados espirituais e filosóficos bastante interessantes. A terra como estabilidade e forma, então a terra ela nos conduz à ideia de elemento da matéria, concretização e estrutura, é a base sobre a qual toda a criação é sustentada. Tá? No plano espiritual, ela simboliza o corpo físico. A água nos traz a ideia de purificação. Então, a água é o elemento da fluidez, da purificação. Ela está associada ao inconsciente e à introspecção. É ela que vai, então, dissolver as impurezas e representa o princípio passivo feminino. O fogo é a energia ativa da transformação. É o elemento da paixão, da transmutação, que purifica e transforma. É o princípio ativo e masculino, símbolo da vontade ativa divina. E o ar, ele nos traz a ideia de movimento e consciência. O ar, ele é o elemento da mente, o sopro vital e da comunicação. É ele que conecta os planos da matéria e do espírito, servindo como mediador entre o fogo e a água. O ar é o elemento que representa a sabedoria, o pensamento criador e o verbo. Então, dessa forma, em síntese, nós podemos estabelecer o seguinte: a terra dá a forma, a água purifica, o fogo transforma e o ar eleva e integra. Quando o ser humano ele domina esses quatro elementos materiais, terra, água, fogo e ar, o domínio desses quatro elementos conduz o ser humano ao quinto, ou à quinta essência, ou seja, o éter, símbolo da alma plenamente desperta, unida ao divino, que é o quinto elemento, que é o éter. Então, diante de todo esse contexto, Jesus, ele é o grande mestre alquimista, aquele que completou a Magnus Opus, aquele que completou dentro de si, da sua jornada, que completou a sua obra alquímica interior durante a sua jornada terrestre. Ele passou por todos os processos alquímicos e atingiu a transmutação na sua crucificação. Eu fiz aqui um pequeno, não um resumo, mas uma pequena correlação que eu acho que ficou bem interessante. Então, veja só, a calcinação, a etapa da calcinação corresponderia então à destruição do ego, que ocorreu nos 40 dias e 40 noites de provação de Jesus no deserto. A dissolução, ou seja, pelo elemento água. A água é o agente dissolutor universal. Quando Jesus foi batizado nas águas, preparando seu espírito para o ministério. Nessa etapa, todas as velhas crenças e verdades dogmáticas foram dissolvidas nas águas do batismo. A coagulação. Foi na morte que a vida de Jesus atingiu o seu ápice. Nesse momento, todos os mistérios lhe foram revelados. E o espírito do Cristo foi reintegrado aos planos divinos. Sua nova forma, após a coagulação, não foi mais a mesma, e a carne se tornou espírito. Depois houve a conjunção, por meio da ressurreição. O Cristo se manifestou aos discípulos, o casamento alquímico se concretizou. Não havia mais polaridade. O Espírito do Cristo se tornou um com o todo. E, por fim, o rubedo. Ocorreu quando Cristo ascendeu aos céus após 40 dias de sua purificação após a sua morte. Jesus agora é o Cristo, cujo espírito encontra-se reintegrado ao Criador. Então percebam que toda a vida de Cristo
pode também ser correlacionada ao processo alquímico, onde cada etapa de sua vida corresponde a uma etapa do processo alquímico. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, queridas ouvintes. Muito obrigado pela presença, muito obrigado àqueles que estão chegando agora. Hoje nós estamos falando a respeito aí do simbolismo alquímico na vida de Jesus. E antes de continuar, gostaria de fazer alguns anúncios. O primeiro é divulgar o meu livro, o Aleph, Ensinamentos Ocultos e Cabalísticos de Jesus. Lembrando que todos esses conteúdos que eu venho falando aqui são conteúdos que constam no livro, né? Todavia, aqui nesse tempo que é disponível, né? A gente não consegue entrar em muito detalhe, mas tudo isso aqui é muito mais detalhado no livro. E eu também fico muito contente porque esse livro, apesar de ter uma divulgação bastante tímida, né? A divulgação dele limita-se basicamente no meu Instagram e aqui semanalmente no nosso programa. Ele se encontra entre os 30 mais vendidos na Amazon, aí na categoria de religião. E toda semana eu olho antes de entrar aqui no programa para conferir, e hoje também aconteceu a mesma coisa. Então fico muito contente. Então quem quiser dar um pulo lá na Amazon, o Aleph, Ensinamentos Ocultos e Cabalísticos de Jesus, tá tendo uma aceitação muito bacana. O pessoal tá lendo, mandando foto para mim no Instagram. E assim, tá muito legal mesmo assim, o retorno. Eu fico muito contente. E muito mais contente ainda que o lançamento do livro, o lançamento oficial, vai ser agora dia 19/11, na semana que vem, na Livraria Martins Fontes, aqui da Avenida Paulista, número 509, a partir das 18 horas até as 21. Então também muito legal, eu vou estar lá, vou autografar os livros, vamos tomar um café, preparei uns brindes lá para quem for. Então, quem está me ouvindo e de repente quer me conhecer pessoalmente, quem quer comprar um livro e ter o livro autografado, vai ser um prazer enorme conhecê-los aí, vai ser um prazer enorme dar um abraço, um aperto de mão. Lembrando aí que toda a verba do livro é destinada aí a projetos sociais, nesse caso aí, projetos de Natal, tá bom? Outra coisa também que eu fiquei muito contente é que dia 14, sexta-feira, eu vou fazer uma palestra a respeito do livro, do Aleph, na loja maçônica Independência, na cidade de Campinas, que fica na rua Campos Sales, 514 Centro. A loja maçônica Independência de Campinas é a loja mais antiga da cidade de Campinas, muito tradicional, e grandes figuras históricas do Brasil, como Campos Sales e também Carlos Gomes, fizeram parte aí dessa loja, e me sinto muito honrado em poder aí falar um pouco a respeito do livro nessa loja. Então, desde já agradeço aí o venerável mestre, o irmão Tonete, pelo convite. Muito obrigado, tá bom? Vamos continuar aqui então, né? Tem bastante conteúdo para nós conversarmos, o tempo não é tão largo assim. Vamos falar um pouco continuar a respeito aí do simbolismo alquímico. Outro aspecto que eu acho interessante nós conversarmos é da tabuleta que foi colocada sobre a cruz de Jesus. Então, sobre a cruz de Jesus foi colocada uma placa pelos soldados romanos com o acrônimo INRI, I-N-R-I, que é o acrônimo de Jesus Nazarenus Rex Iedaorum, ou Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Todavia, essa mensagem, ou esse acrônimo, ele também pode ser interpretado por uma máxima alquímica, que é Ignis Natura Renovator Integra, ou a natureza é totalmente renovada pelo fogo. Aonde Ignis corresponderia ao elemento fogo, N, natura, corresponderia ao elemento água, R, renovator, transformação, corresponderia ao elemento ar, e I, íntegra, corresponderia ao elemento terra.
Assim nós teríamos também I, calcinação, N, dissolução, R, coagulação e I, conjunção. Aonde calcinação seria as provações do deserto, dissolução, batismo, coagulação, morte e conjunção, ressurreição. Aonde nós teríamos INRI. Então também a própria tabuleta colocada sobre a cruz de Jesus também daria para nós a ideia dos processos alquímicos pelo qual Jesus passou durante a sua vida. Um outro aspecto também muito interessante que podemos falar é o episódio das bodas de Caná, aonde Jesus então fez o seu primeiro milagre, mesmo antes de começar o seu ministério. Bom, sabe-se então que nas bodas de Caná Jesus transformou então água em vinho e foi então, era um casamento e o vinho terminou e a mãe de Jesus então pediu que Jesus transformasse a água em vinho. E foi então, Jesus fez o milagre e foi o melhor vinho que todos ali na festa puderam provar. Na verdade, esse episódio, ele tem um simbolismo muito mais profundo do que um simples salvamento de uma festa de casamento, né? Se nós focarmos com um olhar mais esotérico, podemos enxergar ali o início de uma grande obra, ou seja, o simbolismo da transmutação espiritual do homem comum em um ser iluminado. A água representa a prima matéria, ou seja, a substância bruta, básica e vulgar. Ela, a água, é a condição inicial da alma. O vinho, na verdade, ele seria também muito mais que uma simples bebida. Ele representaria a condição superior, ou seja, a sabedoria e a vida eterna. A transmutação ocorre pela intervenção de Jesus, que simboliza o princípio divino ou a energia universal necessária para que a alquimia espiritual ocorra. Então, Jesus, nesse contexto, ele foi o grande alquimista que transformou a matéria bruta para a matéria transmutada, a água para o vinho. Alquimicamente falando, o significado de casamento, do ponto de vista alquímico, consiste numa metáfora para a união de opostos. Então, na verdade, a boda de Caná seria a representação alquímica do casamento sagrado, que equilibra a dualidade no ser humano. O vinho produzido é a transmutação necessária para que ocorra esse processo, uma vez que, sem a bebida, o casamento teria sido interrompido. Portanto, a mensagem alquímica das bodas de Caná é uma metáfora rica sobre um processo de evolução espiritual, onde o ser comum, a água, é transformado por intermédio do divino Jesus, em um ser pleno e iluminado, que é o vinho. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, nós teríamos aí muito mais conteúdo a falar hoje. É um tema muito extenso, todavia muito interessante também. Fica aí para o próximo programa. Na verdade, então, eu gostaria de agradecer aí a audiência de todos. Lembrando que esse programa ele está também disponível no YouTube, no canal da Vibe Mundial FM, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, quem não pôde assistir, quem não pôde acompanhar ao vivo, pode acompanhar pelo YouTube. E aí eu vou pedir para vocês aí compartilhar, curte, compartilha, comenta para dar uma engajada, tá? Meus contatos são 972578007 e também o meu Instagram tá aqui, J. Alexandre Filho. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e boa tarde a todos. Você